E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, em História, a respeito dos povos indígenas. Nós começamos algumas aulas atrás estudando, estou aqui folheando os livros, que nós vamos utilizar como base de hoje. Então, nós começamos algumas aulas atrás estudando a respeito desses movimentos, desses povos, os nativos do continente americano. Lembrando que nossa matéria ela fala a respeito dos povos indígenas e reinos africanos. Só que nesse primeiro momento nós vamos focar apenas nos povos indígenas, tá certo? Os reinos africanos nós vamos estudar mais à frente, ou talvez até quando retornarmos às aulas presenciais, tá bom? Então a gente vai, de certa forma, já encaminhando até para o fechamento dessa matéria, nessas próximas duas aulas, tá ok? Então, nós começamos a conhecer esses nativos norte-americanos, dividimos esses nativos em dois grandes grupos, então os caçadores e coletores e o grupo das grandes sociedades agrícolas, tá certo? Vai ser justamente esse nosso direcionamento de hoje. Estudamos nas aulas passadas a respeito dos Siux e dos Tupis-Guaranis, os Siux localizados na América do Norte e os Tupis-Guaranis localizados aqui no Brasil, que eram povos caçadores e coletores. E hoje nós vamos estudar a respeito das grandes civilizações agrícolas ou povos pré-colombianos, que são os três povos mais conhecidos, os astecas, os incas e os maias, tá ok? Então, na verdade, a minha ideia hoje não vai ser da gente seguir a risca o roteiro, tanto é que não vai ter nem slide a aula para vocês terem ideia. Vai ser mais uma questão de nós, um resumão a respeito desses três povos. E por que um resumão e não a aula propriamente dita, com slide, com figurinha, se mexendo naquela coisa toda que a gente está acostumado a ver? Justamente porque vocês hoje vão ter um desafio na disciplina de História, tá certo? Vão ter um desafio, tá ok? E para vocês realizarem esse desafio, eu vou fazer uma introdução geral ao tema e vocês vão correr atrás aí de pesquisarem, de desenrolarem aí, vamos dizer, as questões do desafio, tá certo? Mas vocês vão ver que é bem simples, é bem legal de fazer, vocês vão aprender um pouco mais até sobre o tema. Próxima semana, a gente vai ter a aula a respeito desses três povos, aí a aula realmente propriamente dita, baseado no assunto do livro de vocês e tudo mais, para que nós possamos aí fechar, essa primeira parte do assunto, do nosso assunto via EAD, tá ok? Então, o que nós vamos estudar a respeito do tema está aí na página 52 a 56 do livro de vocês, basta acompanhar por lá, tá certo? E vamos lá, vamos tocando o barco então. Então, pessoal, gente, essas civilizações, essas grandes civilizações agrícolas, são também conhecidas como povos pré-colombianos. Por que recebe esse nome? Porque são povos que já existiam aqui antes da chegada dos europeus, Destaca-se aí a figura de Cristóvão Colombo, então por isso pré-colombianos. E, eles se enquadram no que nós conhecemos como grandes civilizações agrícolas. Eles não eram povos caçadores e coletores, eles eram povos que desenvolveram a agricultura, a noção de agricultura. Então, eram povos que eram sedentários, tá certo? Eram povos que se fixaram, inclusive formaram grandes civilizações aqui nas Américas, tá certo? Então, esses três principais povos, logicamente existiam outros, mas os três principais são os astecas, que se localizavam ali na região do México, os incas, na parte da América do Sul, e os maias, ali mais próximo da América Central. E, eram civilizações altamente modernizadas, altamente organizadas. Então, os camaradas desenvolveram matemática, astronomia, construíram imensos palácios. Então, enquanto os nossos índios que nós conhecemos, os tupis-guaranis, eram, não é que fossem mais ou menos evoluídos, eles eram diferentes, assim, vamos dizer, Eles tinham uma forma diferente de se adaptar ao meio. Eles construíam ocas. Os astecas, os incas, os maias, eles eram já construíam templos, palácios, aquela coisa toda. Inclusive alguns deles já dominavam sistemas de escritas. Então, eram povos altamente organizados, tá certo? Tinham cidades, para vocês terem ideia, nesses impérios, nessas civilizações, que chegavam a 200 mil habitantes. Sendo que hoje, nós temos muitas cidades modernas que não chegam a isso. Naquela época já tinham ali 200 mil habitantes, certo? Conheciam já o Estado, a propriedade privada, aquela noção todinha. E já faziam, inclusive, comércio.
né, já tinham a noção de comercializarem, tá certo? O primeiro desses povos que nós vamos estudar, deixa eu trocar só de material aqui, certo? São os maias. Os maias, eu vou tentar abrir um mapa aqui para vocês, só um minutinho. Mapa. Deixa eu botar aqui. Isso. Pré-colombianos. Deixa eu só tentar aqui, ver se eu consigo abrir um mapa aqui para vocês. Pronto, eu vou dividir aqui a tela, tá certo? Para vocês conseguirem visualizar os mapas que eu vou, algumas imagens que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Pronto, beleza. Tá, vai estar aí na tela de vocês agora. Deixa eu só tirar aqui da minha frente. Pronto. Vamos lá. Ó, aqui, certo? Vocês têm o mapa da América Central, das três Américas. A parte norte, ok? A parte norte, essa parte mais de cima da América era onde se localizavam nessa parte verdinha, da parte de cima, os astecas, tá ok? Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês a respeito deles. Olha aqui, ó. Eles chegaram a construir templos nessa magnitude aí que tá mostrando para vocês aí na tela. Então era um povo altamente organizado, tá certo? Nós tínhamos os maias. Deixa eu tá fazendo alguma coisa. E já aparece os três, beleza. Melhor ainda. Então, ó, cadê? Aqui, imagens sobre os três. Aqui, ó. Deixa eu ver se os maias. Aqui é a cidade dos Incas. Só para vocês terem ideia do tamanho que essas civilizações chegaram a alcançar. Aqui nós temos uma pirâmide. Creio que Azteca, essa pirâmide aqui, até pela imagem que está sendo mostrada aqui ao lado. Ou seja, eram civilizações, pessoal, altamente organizadas. Aqui uma pirâmide maia, ó, imensa por sinal, tá certo? Imensa, imensa. Então tem alguns infográficos aí que vocês poderão estar consultando, inclusive para ajudar vocês a resolverem o desafio, tá certo? Então assim, vamos retornando aqui, deixa eu só remover essa tela. Pronto. Pronto, vamos lá. Ajustei tudo direitinho, né? Vamos lá. Bem improvisada, aquela coisa mesmo, toda, né? Mas vamos seguindo. Então a civilização maia é se localizada na península de Yucatán, tá certo? Na América Central. Aquela partezinha do meio das três Américas, na verdade, tá certo? Tinha uma economia baseada no cultivo do milho, no feijão, na batata doce, tá certo? Então era uma comunidade, inclusive, dirigida por sacerdotes. Quando um povo é dirigido por sacerdotes, quando um povo é dirigido por um grupo religioso, nós dizemos que ele tem uma teocracia, tá certo? Então, a religião, ela influencia, exerce diretamente a política. Então, é uma teocracia, ok? Eles foram responsáveis pela construção de grandes templos, inclusive eu cheguei a mostrar a vocês aqui alguns deles. E também foram responsáveis por um sistema, criaram sistemas de escrita, tinham habilidade com astronomia. E sobre os maias, né, inclusive, tem umas lendas, né, uns mitos que a galera fala aí. Eles fizeram umas previsões, né, de fim do mundo, aquela coisa toda, que um dia acabar em 2012. Inclusive surgiu o filme. E aquilo ali foi mais para propagar filme, na verdade, do que, de fato, uma profecia, né, uma predição maia. Então era mais ali para vender o filme mesmo, né, que muita gente assistiu, o filme 2012. Eu particularmente não cheguei a assistir ainda, mas aí foi um filme que fez muito sucesso no cinema. Eu me lembro que eu tinha pessoas na minha família, inclusive, que diziam que, não, rapaz, isso aí é verdade mesmo, não vai acabar em 2012, não
sei o que lá, aquela coisa toda, né? E a gente está sobrevivendo aí, já estamos em 2020 e vamos sobreviver aí mais um monte de tempo sim, tá certo? Além disso, pessoal, o outro povo, né, são os astecas, né, que desenvolveram-se na região do México atual. Inclusive o estádio principal da seleção mexicana chama-se Estádio Azteca, tá ok? E eles tinham como principal cidade a cidade de Tenochtitlan, né, ou Tenochtitlan, né, como algumas pessoas falam. Só um minutinho, pessoal. Vou conectar aqui o cabo do carregador, tá certo? Pra gente não ficar sem energia. Pronto, estamos de volta. Inclusive os europeus, quando chegaram a Tenochtitlan, né? Como eu aprendi na faculdade, mas o pessoal fala Tenochtitlan, aquela coisa toda. Eles ficaram surpresos com o tamanho da cidade. Em relatos, né, falavam que nem na Europa tinham visto cidades tão grandiosas como a cidade, como a capital, né, do Império Azteca. Era um povo guerreiro, governado por um rei, né, um rei poderoso, inclusive, um rei muito forte, tá certo? E eles também viviam de agricultura, então plantavam ali milho, feijão, cacau, algodão, tomate, o fumo também era muito utilizado por essas civilizações, comercializavam, ou seja, tinha uma dinâmica, vamos dizer, econômica bastante desenvolvida, na verdade, tá certo? Era um povo altamente, como já falei para vocês, um povo altamente organizado, um exército muito poderoso. Né? O exército azteca era um exército muito poderoso, na verdade. E eles já dominavam trabalhos de cerâmica, inclusive trabalho com ouro. Né? Eles tinham muito ouro ali na região do Império Azteca, né? Da civilização azteca. Eles tinham muito ouro e dominavam ali, faziam peças, né? Ornamentos de ouro, trabalhos manuais com ouro, aquela coisa toda, tá certo? Ainda dando continuidade aqui a ele, eles construíram grandes templos religiosos, então pirâmides imensas. Essas pirâmides, inclusive, eram utilizadas para sacrifícios humanos. Ó, sacrifícios humanos, tá certo? Eles acreditavam muitas vezes que o sangue humano era necessário para aplacar a ira dos deuses e invadiam civilizações, dizimavam povos inteiros em nome de muitas vezes essas questões aí, tá certo? Existem inclusive filmes, né, produzidos por Hollywood, não sobre os astecas, mas sobre os maias, por exemplo, mostrando o sacrifício humano, aquela coisa toda, tá certo? Tem uma escrita primitiva e tem um calendário próprio. O calendário asteca é uma figura muito conhecida, na verdade. É, esse império vai entrar em declínio, comecei no século XVI, quando Hernán Cortés, né, quando o conquistador, né, inclusive muito exaltado, né, Hernán Cortés, conquistador do México, aquela coisa toda, né, só que na verdade foi um genocida da civilização azteca, vamos assim dizer. É até representado, tem estátuas representando ele, né, com aquela pose militar pisando em cabeças de índios, né, em cabeças de indígenas astecas. Ele vai ser informado que tem muito ouro lá na civilização asteca e monta um exército e invade, né, e consegue invadir ali o Império Azteca. Ele, muito violento, na verdade, sequestra, né, o rei Montezuma, que era o imperador ali do Império Azteca, e saqueia a cidade de Tenochtitlan, né? Ou Tenochtitlan. Que nome, né? Arretado, né, velho? Mas Tenochtitlan ficou mais fácil da gente pronunciar. Então, assim, o Império Azteca ele vai entrar em declínio após esse contato, né, com o Hernán Cortés, um genocida, na verdade, como eu já falei para vocês, no sentido completo da palavra, né, o cara que vai dizimar de fato a população asteca. Gente, lembrando que os astecas, como eu já falei para vocês, eles eram altamente evoluídos, eram um povo altamente organizado, tá certo? E aí vai caber a vocês, né, quando nós formos ao desafio, saber por que foi que uma civilização tão organizada ela sofreu, né, ela foi dizimada, totalmente dizimada aí pelos invasores. Os Incas, né, nossos vizinhos, inclusive, aqui na região do Peru, tá certo?
ali na região das montanhas peruanas. Eles, na verdade, se localizavam ali entre o Peru, Equador, Bolívia e o norte do Chile. Tinham capital na cidade de Cusco, né? E era um povo também altamente organizado. Eles tinham, inclusive, sistemas para transportar água para as montanhas e tudo mais. Não se sabe ao certo porque foi que essa galera sumiu, tá certo? Eles eram governados por um imperador, que eles consideravam até um deus, o camarada, o deus Sol, né? O que eles chamavam de Inca, né? O Inca, né? A economia dessa galera também, pessoal, é baseada na agricultura, principalmente de milho, batata e fumo, tá certo? Ô galera, para gostar do cigarrinho, né? Já percebeu aí? E assim, eles trabalhavam metais preciosos, eles trabalhavam também, construíram palácios, né? Se vocês pesquisarem na internet a respeito da cidade perdida dos Incas, né? A cidade de Machu Picchu, no Peru, você vê que era uma cidade linda, muito organizada, por sinal, né? Construída nas montanhas ali do Peru, aquela coisa toda. E também eles não tinham sistema de escrita, porém eles tinham um sistema de registro. Eles pegavam as cordinhas e de acordo com os nós eles registravam números, registravam ali acontecimentos por meio dessas cordinhas, né, que eles chamavam de quipos, né, que nada mais é do que uns cordões coloridos que de acordo com os nós que eles davam nesse cordão era uma forma de registro, né? Não era uma forma de escrita propriamente dita, mas era uma forma de registrarem ali os fatos do dia a dia, né, registrarem as coisas do dia a dia, tá certo? Então, em resumo, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. E com relação ao desafio de história, né, que eu vou estar pedindo para vocês solucionarem aí durante essa semana, lá no Classroom vão estar todas as informações disponíveis, tá ok? Vão lá no Classroom daqui a pouquinho, mas não deixem, né, logicamente, primeiro assistam ao vídeo, tá ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do desafio, vocês sabem que nós vamos estar aqui, né, para solucionar para vocês, tá ok? E até a nossa próxima